Boa noite, queridos. Eu pensei que eles tinham ido embora. Eu falei de cabeça baixa, eu pensei que eles foram embora. Boa noite, queridos. Ô, Glória, que bom que você está aí ainda. Pensei que fiquei sozinho. Né? Nossa, ficou sozinho. Que privilégio estar aqui, pastor Tiago. Tão bom. Eu me lembro que foram vários anos que a gente veio aqui, né? E eu lembro o primeiro ano da igreja que eu vim aqui, né? Eu vim com todos os membros da igreja. Era eu e mais um. Quando a gente começou a célula, era eu, minha esposa, meus filhos. E tinha um irmão conosco, nós estávamos cuidando dele. Foi o começo da igreja, né? Plantando uma célula. E eu lembro que eu brinquei com ele, vim com a igreja toda hoje. Era eu, minha esposa e mais um irmão. Glória a Deus, o pastor Tiago esteve lá conosco esses dias. Viu o que Deus tem feito. Deus tem sido bom conosco. É só graça. Amém? Você tem sede de receber a palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é poderosa para transformar a tua vida? Amém? Então diz assim comigo bem forte. A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa para transformar a minha vida. O meu coração está aberto e eu vou ser transformado à imagem de Jesus para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vai ser assim. Você vai ser impactado pela palavra de Deus. Eu oro para que Jesus faça a obra. O Espírito Santo fale com você. Quero compartilhar com você uma passagem das Escrituras que eu acredito que é bem conhecida para você. Nós vamos ler na versão revista e atualizada. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Legal, a gente tem ali também. Diz assim as Escrituras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você já tinha lido essa passagem? Quem já tinha lido? Essa passagem das Escrituras, ela é uma passagem profética. O profeta Isaías, ele lançou essa palavra, ele profetizou essas palavras 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E eu vou ler para você um relato do Evangelho de Lucas, em que nós vemos Jesus abrindo a Torá, abrindo os rolos da lei e lendo essa passagem. Olha o que diz Lucas 4, 14 a 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uau! Você imagina um livro que é lido ano após ano por mais de 700 anos, e eles estão lendo aquela passagem, e eles sabem que essa passagem é profética, messiânica, falando sobre o Messias que há de vir. E um dia, Jesus de Nazaré, ele agora está com aproximadamente 30 anos de idade. Ele está na sua cidade.
estão ali os seus vizinhos. Está ali a Maria, a Joana, está ali a Suzana, está todos os vizinhos que viram ele gurizote, pequenininho, que ajudaram a trocar a fralda, que ajudaram a cuidar de vez em quando a Maria tinha que fazer alguma coisa. Eles viram aquele menino crescer, eles viram aquele menino brincando com seus filhos, viram o menino crescendo, se tornando ali assistente de carpintaria do pai, e aquele rapaz cresceu, se transformou, se tornou um homem, e um dia ele volta para a cidade e diz: se cumpriu essa palavra profética sobre mim, eu sou o Messias. Imagina o impacto que essa palavra teve lá. Todo mundo, a gente sabe, todo mundo olhou e disse assim: nós te conhecemos, as tuas irmãs estão aqui, nós sabemos quem tu é. Como é que tu vai dizer que tu é o Messias? As pessoas não aceitaram isso. E é muito difícil, às vezes, a gente entender que naquela época as pessoas elas não conseguiram ter revelação de quem estava com eles. Mas, meus irmãos, sabe de uma coisa? Hoje nós também temos a mesma dificuldade, mas de entender que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo está sobre todo o corpo de Cristo. E às vezes causa uma certa estranheza quando a gente diz que sobre nós está o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e que deu poder para Jesus fazer essa obra tremenda e grandiosa. E aí quando a gente diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, as pessoas dizem: mas eu te conheço, eu sei quem tu é, tu trabalha comigo, eu já te vi falando palavrão, eu já te vi brabo, eu já te vi com problemas, eu já te vi tu discutindo com a tua mulher, com o teu marido, gritando com os teus filhos. E a gente diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E está mesmo. E aí é que está a maravilhosa obra de Deus. É tudo por sua tremenda graça. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito que foi derramado sobre ele, que é o mesmo Espírito que quando ele morreu, entrou naquela tumba e o arrancou e o ressuscitou, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre toda a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que Jesus profetizou, prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 2, que quando eles estavam reunidos todos juntos, aproximadamente 120 pessoas, o Espírito do Senhor entrou naquele lugar e ministrou sobre eles, distribuiu línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. O pescador Pedro estava lá, o Tiago, o João, o André, homens conhecidos por todos, os galileus que todo mundo sabia que não tinham o costume de estudar e estavam falando em línguas estrangeiras. Como isso? Porque o Espírito do Senhor, ele não se limita à nossa limitação. Você não está limitado se você está no poder do Espírito Santo. Nós não precisamos nos limitar a quem nós somos, porque nós temos dentro de nós uma outra pessoa, o Espírito Santo. Amém? E esse Espírito que estava sobre Jesus também está sobre o seu corpo. A Bíblia diz que nós somos o seu corpo, a igreja. E a mesma unção que estava sobre a cabeça de Cristo está sobre a sua cabeça. Porque se você foi cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo tomou conta da tua vida, ali e sobre você está o mesmo poder que esteve sobre Jesus. Jesus um dia abriu aquele livro e disse: o Senhor me enviou, eu fui cheio, o Espírito está sobre mim e eu vou pregar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou proclamar libertação, eu vou restaurar as pessoas, eu vou discipular, eu vou mudar a vida das pessoas, porque o poder do Espírito Santo está sobre mim. E esse poder está sobre você também. Então você pode orar essa mensagem. Eu durante muitos anos e ainda até hoje tenho essa prática. Eu oro essa palavra de Isaías sobre mim mesmo. Eu coloco a mão sobre a minha cabeça e eu digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Porque não há outra unção, não há uma unção diferente. A unção é a presença do Espírito Santo. Essa unção pode se manifestar de formas diferentes, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa com um poder multiforme, de múltiplas formas.
múltiplas formas. Você está entendendo? Então esse Espírito está sobre você, está sobre o corpo de Cristo, está sobre a igreja do Senhor. E aqui nós vemos que é esse Espírito que capacitou Jesus para fazer a obra. Ainda que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim: eu sei quem tu é, eu conheço a tua história, eu sei de onde tu veio, eu conheço a tua mãe, conheço a tua família, eu sei as tuas limitações. As pessoas olham para você e dizem a mesma coisa, só que você não se limita à sua história. Você não precisa se limitar à sua história. Porque se o Espírito do Senhor está sobre você a mesma graça e a mesma unção que estava sobre Jesus. Você recebe essa palavra? E essa unção se manifestou e ela nos capacita a fazer todas essas coisas. São 4 ações. A primeira delas é que essa unção nos capacita para pregar. Diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar. Pregar, falar, testemunhar, dizer. Muitas pessoas elas pensam assim: eu não consigo falar. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas, eu não tenho conhecimento da Bíblia, eu estudei pouco, eu não consigo, assim, ter as palavras certas, parece que eu me atrapalho na hora de falar de Jesus, eu não sei o que dizer. Só que se você está cheio do Espírito Santo, Ele vai colocar as palavras na tua boca, Ele vai te impulsionar a pregar. Você precisa andar em fé e saber que nós, como igreja, temos a responsabilidade com a terra, com as pessoas, com a cidade. Vocês têm uma responsabilidade. Essa igreja tem uma responsabilidade com esta cidade. Por isso que nós temos que parar de perder tempo. Eu não sei se você perde tempo ou não, mas eu acredito que sim, porque a maioria das pessoas nesses dias tem perdido muito tempo e perde o seu tempo gastando energia com coisas que não precisam. Mas a palavra de Deus disse: o Espírito do Senhor está sobre Cristo, está sobre o corpo de Cristo, está sobre você. Então não perca tempo, comece a pregar. Não é fazer uma pregação com homilética, com esboço, com pontos, não. Testemunhar é falar o que Deus fez na tua vida, a mudança que Ele faz na tua vida. E aí você vai procurar nas Escrituras os versículos simples. Você pode memorizar, você pode buscar essa palavra, você pode deixar marcado na sua Bíblia, e você pode abrir toda vez o mesmo versículo, falar a mesma palavra e dar o testemunho do que Deus está fazendo na tua vida. Porque o Evangelho, a mensagem é poderosa. Você não precisa ter capacidade, porque há o Espírito sobre você e a mensagem é poderosa. Nós só somos a ferramenta. Quando estamos com sede, importa se a torneira é de plástico, de metal, de ouro, importa. Quando se tem sede, o que importa é a água. Por isso não importa se você é de plástico, de metal, de ouro, não faz diferença nenhuma. Para quem tem sede, o que importa é a água. Você é só o caminho, você é só a ferramenta de Deus. Essa unção para pregar está sobre você. Toda a igreja foi ungida para isso. Deus não ungiu alguns, Deus colocou isso sobre todos. Claro que Deus manifesta dons de formas diferentes sobre as pessoas. Alguns vão ter mais graça para alguma coisa do que outros, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre você para pregar o Evangelho. Você crê nisso? Então diga comigo: o Espírito do Senhor. Mas fala com vontade. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar. Aleluia. Deus vai te usar. A mensagem correta, que é a Bíblia, e o poder do Espírito Santo são suficientes. Você só precisa se mover. Só precisa agir em fé. Você só precisa dizer o que Deus fez na tua vida. Porque há pessoas que estão quebrantadas, pessoas que foram moídas, pessoas que estão ali sofrendo. E elas estão precisando só de alguém que seja tão humano quanto eles. Alguém que seja tão falho quanto eles, mas teve um encontro com Jesus. O mundo não precisa de pessoas perfeitas, com cara de perfeito, com uma aparência perfeita, tendo cara de santo, aparência, de jeito de crente. O mundo precisa de gente de verdade que teve um encontro com Jesus e foi sendo transformado pelo poder do Espírito Santo e não criando uma casca e uma aparência que só afasta as pessoas. Deus quer usar você. E não fica pensando,
fulano devia estar aqui para ouvir isso. Porque essa palavra é para você, amém? Segundo lugar, essa unção também nos capacita para curar. No mesmo versículo 1 diz que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Na versão de Lucas fala de abrir os olhos dos cegos, fala de cura da alma, do coração e fala da cura do corpo. Há um poder de Deus sobre a sua vida. As pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo. Nós nunca tivemos tanta gente maluca, não é verdade? As pessoas estão perdendo a noção da vida, já percebeu isso? O mundo está perdendo a noção da realidade. As pessoas estão paranoicas, neuróticas, cheias de medo, de ansiedade, de pânico. O mundo está se autodestruindo. As pessoas estão se destruindo pelos próprios pensamentos. A sua mente, o seu coração está tão confuso, tão cheio de tantos enganos, de tantas mentiras. Há tantos pensamentos e sentimentos de inferioridade, de rejeição. Pessoas que se sentem tão diminuídas e por isso precisam se impor, parecer alguma coisa. As pessoas estão doentes. O mundo está doente. O mundo está enfermo. E o Senhor chamou você, diz, nos enviou. Você foi enviado. O Senhor te enviou. Ele te mandou ir. Onde você estiver indo, as pessoas estão precisando. Talvez você diga, mas eu estou precisando. É verdade. Então Deus vai fazer chegar alguém para ti também. Mas quando você se move pela fé, quando você se move na obediência da palavra de Deus, o Senhor também vai cuidar de ti. Sabe, aqui está para nós olhar, observar que quando a gente ministra o coração das pessoas, e não precisa ser psicólogo, porque não é terapia, ok? Se a pessoa quer fazer terapia, você indica um bom psicólogo para ele. Porque o mundo tem as suas ferramentas. O que as pessoas precisam para curar o coração é saber que existe um pai que as ama. Você já conheceu esse pai? Você tem tido um relacionamento com esse pai? Você tem tido um relacionamento com Jesus que tem mudado a tua vida? A experiência da tua vida? A cura de Deus para o teu coração. Há coisas dentro do teu coração que precisam ser tocadas pelo bálsamo, tocadas pelo amor de Deus. O Pai quer manifestar amor por você. O Pai quer revelar para você e mostrar para você como você tem um lugar especial no seu plano e no seu propósito. Você foi criado por Deus para um propósito, com uma razão. O Senhor não te colocou aqui por acaso. Ninguém aqui é um erro. Ninguém aqui é um acidente. Todos nós fomos trazidos a este mundo para a glória de Deus. Todos temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas. Mas nós podemos lidar com as nossas lutas e vencer. Agora o mundo está doente e ninguém está ajudando. Só está piorando. E não é papel da igreja continuar piorando. Espalhando vídeo, mensagem, que só gera mais ansiedade, preocupação, mais incredulidade. O nosso papel é pregar o evangelho e dizer: há esperança na pessoa de Cristo. Há esperança de transformação pela palavra de Deus. E a injustiça e a maldade que talvez não vão acabar nesses dias, vão até aumentar. Mas nós temos a esperança do dia em que o nosso amado Senhor retorna e estabelece um reino poderoso, eterno, onde há justiça. Nós precisamos dar esperança para as pessoas. E é essa esperança que cura o coração. Às vezes a gente fica acariciando o ego das pessoas. Dizendo, tadinho, né? Tu é tão sofrido mesmo. E é o que as pessoas querem, é o que a gente quer. A gente quer alguém que passa a mão na nossa cabeça, que diz assim, meu, tu é um coitadinho mesmo. Mas eu vou dizer, é tão feio a gente tratar as pessoas como coitado. A gente diminui tanto os outros. Tadinho, ninguém é tadinho. São todos homens e mulheres, criados por Deus para um propósito. Talvez não encontraram o seu propósito ainda, mas só porque você não contou para ele. Se você contar que é um propósito de Deus para essa vida, isso vai trazer cura. O Senhor te chamou para curar corações. O Senhor te chamou para ministrar a esperança.
A maioria das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas. Elas começam aqui e depois elas passam para o corpo. Porque o que o coração não fala, o corpo grita. Quanta doença autoimune, quanto problema cardíaco, quantos problemas hormonais são fruto de problemas psicológicos. Que as pessoas não lidam e por isso adoecem. Quando nós ministramos o coração e levamos a esperança da palavra de Deus, não palavras boas, palavras bonitas, o Evangelho, que é poder para salvar. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora e precisa da graça de Deus, a vida dela muda. Agora, quando a gente tenta melhorar a vida das pessoas, tornar as pessoas melhores, nós só estamos entrando no jogo do mundo, porque ninguém é bom. Todos somos maus, pecadores, e precisamos da glória de Deus, da sua graça. Mas não só isso, não só curar o coração. O Senhor quer que a gente cure corpos. Deus quer que nós curemos a saúde das pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ao envio do Senhor dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais seguem os que creem. Você entendeu? A cura ela não vem antes e eu vou depois. Primeiro eu vou. Então há muita gente esperando que você só creia e coloque a mão e ore. Tem muita gente só esperando um crente maluco que tem fé, que acredita na Bíblia, que todo mundo talvez olha para ele e diz assim: eu sei quem tu é, o que tu vais orar por mim? Olha, não tem nada a ver comigo não. Eu não valho nada mesmo. Só que eu tenho uma experiência, eu estou aprendendo com o Espírito Santo que Ele pode te tocar. E se eu puder te ajudar, eu quero. Você aceita? Seja humilde. Deus quer usar você para curar vidas. Amém? Vocês querem, não? Se não quiser, não precisa também. Deus vai te cobrar depois, mas cada um vai viver o que quer, amém? Eu quero. Glória a Deus. Além disso, a Bíblia diz que essa unção, ela nos capacita para libertar. Diz que nós vamos poder proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Essa palavra proclamar no original é como aquela imagem que nós temos às vezes de filmes antigos, quando chega um mensageiro a cavalo no meio de uma vila e ele diz assim: mensagem do rei. E ele lê uma mensagem que foi escrita pelo rei. Essa palavra proclamar tem o mesmo sentido. Então nós temos que imaginar que nós fomos enviados como mensageiros para chegarmos no meio do caos desse mundo, no meio do caos de uma família onde só tem briga, discussão, as pessoas estão endemoniadas, com problemas, o casamento indo de rolo, as famílias se destruindo, e você chegar lá e proclamar libertação. Você vai dizer: olha, um dia Cristo Jesus foi pregado na cruz, e pregado na cruz ele levou consigo toda a dívida, todo o pecado, toda a enfermidade, todo o atentado do diabo contra a vida de qualquer pessoa. Ele pregou na cruz, e a Bíblia diz que quando ele foi pregado na cruz, ali Deus castigou todos os pecados. Você não precisa mais sofrer por conta dos seus pecados. Eu estou proclamando a libertação para você. Apenas creia no Evangelho e você vai ser salvo, tu e a tua casa. Creia no Evangelho e Satanás vai tirar a mão da tua casa, da tua família. Irmãos, isso não é papel só do pastor, da pastora, dos obreiros. É papel de crente. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Então está sobre você esse chamado. Está sobre você essa comissão. Está sobre você essa missão. É bíblico. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. Lá em Marcos 16:15, que eu acabei de citar, diz que os sinais acompanham quem? Crê. Aquele que crê vai ver demônios saírem. Não é quem é bom, quem é certo, quem sabe, quem estudou. Claro que é bom aprender, estudar, treinar, ser treinado, é óbvio. É muito bom, a gente tem que ter humildade para aprender.
Só que enquanto a gente não se move, nada acontece. Não porque Deus não se move, é porque Deus está se movendo lá. Deus quer tocar aquela vida lá. Então eu tenho que ir até lá. A gente espera que Deus venha até aqui, faça algo comigo, e aí eu vou. Não é isso? A gente espera que alguém ore por nós, alguém nos dê alguma coisa, um poder, uma unção, uma oração que vai mudar a minha vida. Mas na verdade Deus está trabalhando lá. Deus está querendo tocar naquelas casas, naquelas famílias. E eu e você temos que ir. Quando você for, Deus já está lá. Ele já está lá. Você vai só se unir a Deus no trabalho que Ele está realizando. Tenha ousadia, tenha coragem, proclame libertação. Mas não só isso. Fala de pôr em liberdade os algemados. Então não é só falar. É dizer, tu está algemado, tu está amarrado, tu está preso. Deixa eu te dizer, eu vou ficar contigo até essa algema cair. Eu vou orar contigo até tu ser livre. Não é só uma vez, 2 vezes. O Senhor está nos dizendo para pôr em liberdade. Então, enquanto a pessoa está presa, não desista dela. Fica lá. Você vai aprender tanto. Eu nunca me esqueço, eu tinha 17, 18 anos e eu tinha um senhor que estava sofrendo de câncer, estava muito mal. Eu fiquei sabendo disso, eu visitava ele a cada 2 dias, eu ia na casa dele só para estar com ele, pregar o evangelho e orar por ele. E foi a primeira vez que eu tive que expulsar um demônio. Tinha 18, não sabia nem como fazer, mas eu estava lá, né? E ele começou a ter ali ele realmente teve uma manifestação demoníaca, ele estava muito enfermo, era uma pessoa muito envolvida, muito difícil, ela tinha feito muito mal para muita gente, ela era uma pessoa muito opressa, estava sofrendo terrivelmente com aquela doença, e eu estava ali, eu estava amando aquela pessoa, sabe? Eu saía da escola, né, do trabalho, que eu dava aula, ia para lá, passava na casa dele, ficava um tempo com ele. E nesse dia foi terrível, a filha dele estava lá e ficou apavorada. Me ajuda, me ajuda. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu já li na Bíblia, em nome de Jesus. Pode parar e pode sair. E não é que parou? Foi a minha primeira experiência. Sozinho. Graças de Deus. Mas eu estava lá. Eu fui 1, 2, 3, até que um dia ele faleceu. Ele faleceu. Mas eu estive com ele lá. Pôr em liberdade significa que você investe na pessoa por todo o tempo que for necessário. Você fica com ela até ela ficar livre. Ah, como é lindo, como é bonito ver pessoas que não se importam só com a sua própria vida, só com o seu próprio aparelho de celular, só com a sua própria barriga, com a sua própria cama, com o seu próprio descanso, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio negócio, com as suas próprias críticas, com as suas próprias opiniões. Pessoas que deixam de lado suas opiniões e suas críticas para ser simples e fazer aquilo que deve ser feito. Às vezes nós estamos aí olhando e vendo tanta coisa, tantas pessoas olhando para outras igrejas, pregadores, pastores e compartilhando vídeo e notícia de escândalo, que eu nunca vi tanto escândalo para aparecer junto. Aí a gente fica compartilhando, como se a gente fosse assim os cavaleiros, né, defensores da fé. Mas ninguém está ajudando, compartilhando essas coisas, né? Aí a gente fica criticando os outros, mas eu pergunto, você está fazendo o que você tem que fazer? Ou você está só sentado olhando no Instagram o que você tem que falar para os outros? Está na hora de a gente se mexer e fazer o que tem que ser feito. Você está orando por enfermo? Você está pregando o evangelho? Você está expulsando demônio? É para você. Essa unção está na tua vida. Não desperdice essa unção. E por último, essa unção, ela é uma unção que ela nos leva além. Ela sabia que ela nos capacita também para discipular, para cuidar das pessoas? Nós vemos no versículo 2 que ele diz que Jesus também havia sido enviado, essa unção nos envia para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. É interessante que em Lucas, onde nós lemos, Jesus termina a leitura dizendo, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para ali. Ele não continua. Por quê?
Porque naquele momento, a mensagem de Jesus tinha uma função. Ele queria trazer a graça. Ele queria abrir as portas. Ele queria dizer assim: todos aqueles que estão sendo rejeitados por conta do pecado estão agora no tempo de aceitação de Deus. Eu estou inaugurando o tempo da aceitação. Por isso Jesus parou por ali, porque a obra de Cristo ia até aquele ponto. Ele nos deixou esse evangelho, o evangelho da graça e da salvação. E ele disse: eu estou aqui para abrir as portas do tempo aceitável, para que aqueles que estão longe de Deus possam ser aceitos na presença de Deus de novo, porque não haverá mais pecados entre eles e Deus. Só que essa mensagem continua. Hoje nós já temos essa revelação. Nós temos que continuar o trabalho de Jesus. A mesma unção, ela está sobre nós. Jesus ministrou o ano aceitável e nós temos que ir adiante. Nós temos que continuar a sua obra. Ele não disse que faríamos coisas maiores. Ele não nos disse que deveríamos continuar a sua missão. Não disse Jesus em Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Ele diz: terminem, continuem. Continuem o que eu comecei. E para nós temos que ter o entendimento que o evangelho completo que a gente prega é o evangelho de graça, mas também o evangelho de juízo. Temos que entender que sim, a graça, a aceitação, mas também há um juízo. Agora a gente não pode só pregar graça e também não pode só pregar juízo. E tem gente que é os profetas do Apocalipse, né? Misericórdia. É só coisa ruim, né? Só fala de demônio, só fala do fim do mundo, só fala de coisa ruim, de destruição, de morte, e que está tudo se acabando, e Deus vai pesar a mão, e Deus vai acabar contigo. Não, tem as duas coisas. O ano aceitável do Senhor, que é o tempo da graça, mas também nós temos que dizer, se você não aceita a graça, vai chegar o dia do juízo. Há um dia de juízo para chegar. E o ano aceitável é para que você não chegue no juízo perdido, mas para que você seja encontrado em Deus. Por isso o evangelho completo, só que isso a gente não fala numa pregação só, né? A gente precisa ensinar isso para as pessoas. Fala de apregoar. Fala de darmos essa mensagem. E aqui fala de um processo. Nós vemos que quando Jesus deu a missão à igreja, em Mateus 28, 18, 19 e 20, ele disse: vão e façam discípulos. Como? Nós temos que pregar, nós temos que levá-los ao batismo, porque fala batizando em nome do Pai, então você tem que ensinar sobre o batismo. E depois fala de ensinar a guardar todas as coisas que vos ordenei. Então não para. Você prega para ganhar a pessoa. Depois você leva e ensina ela até o batismo. O pastor Tiago estava ministrando o curso de batismo agora no início do culto, né? Tem que ensinar sobre o batismo. E depois que batizar, o que a gente faz? A gente continua ensinando a guardar, que significa obedecer. Tem que ensinar a obedecer a Bíblia. Está vendo que a obra não acaba? É essa missão de consolar, de trazer a presença do Espírito Santo para que haja uma mudança de vida. Para que aquele que está chorando, aquele que está sem esperança, encontre esperança em Deus. Encontre o seu lugar em Deus, saiba que ele pode viver uma nova vida e ele está tendo tanto o ano aceitável do Senhor, como também sabe que vai ter um dia de vingança. Então, porque ele não quer estar nessa vingança, ele entende que precisa aceitar a graça, mas a pessoa precisa ser ensinada. Por isso essa unção, esse poder, nos capacita para discipular, para ensinar as pessoas. Você diz, mas como é que eu vou discipular alguém? Como é que eu vou cuidar das pessoas? Eu sei que vocês têm os GCs, e os GCs, né? E os GCs são a melhor ferramenta para discipular as pessoas, para cuidar. Às vezes a gente acha que GC é método de crescimento de igreja. Mas não é princípio bíblico. A Bíblia fala em Atos que os irmãos se reuniam nas casas. E era nas casas também que eles se discipulavam. Como é que a gente discipula do púlpito? Não tem como. A gente tem que cuidar um por um. Agora, isso é papel da igreja, um cuidar do outro. A Bíblia fala tantas vezes do uns aos outros. Por isso nós precisamos estar dispostos e entender que sabe que não é uma opção? É um chamado. É uma missão. Olha que maravilhoso. O versículo 3 diz que aqueles que estão debaixo dessa unção vão pôr
sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Irmão, isso aqui não acontece da noite para o dia, concorda comigo? É um processo, e é o processo do discipulado. A pessoa está de luto, você vai ajudá-la a vencer o luto, e em vez do luto, em vez de cinzas na cabeça, que era o símbolo do luto, vai colocar uma coroa. A pessoa vai entender que ela sai da morte para a vida, para reinar com Cristo. Ela entende que ela pode trocar o pranto pela alegria. Ela pode trocar um espírito angustiado. Agora eu te digo, quem está angustiado resolve isso da noite para o dia? Ou as angústias precisam ser trabalhadas? A gente precisa aprender a confiar em Deus. O melhor lugar é num ambiente de cuidado, é dentro de um GC, é dentro de um processo de discipulado. O Espírito Santo te capacita para isso. Não sei fazer, não tem problema. O Espírito do Senhor está sobre você. Amém? E ele encerra esse versículo 3 dizendo, a fim de que? Ou seja, qual é o objetivo dessa unção? Essa unção que prega, que cura, que liberta e discipula. Qual o objetivo? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe qual é o objetivo de Deus com a unção? Te capacitar para que você pregue, ganhe almas, cure, liberte, discipule, a tal ponto que essa pessoa se transforma como um carvalho, uma árvore forte, frondosa, de raízes profundas, carvalhos de justiça, pessoas que estão na justiça de Deus, pessoas que sabem viver firmadas em Cristo e que estão plantadas pelo Senhor, para quê? Para viver para a glória dele. O grande objetivo da nossa vida é viver para a glória de Deus. Mas sem a unção do Espírito Santo a gente não consegue nem pregar. A gente vive dando volta, correndo atrás do rabo, latindo só, fazendo barulho. A gente tem que parar de fazer barulho, no sentido de só ficar se mexendo sem viver debaixo da unção. Entenda, se Deus está derramando essa unção sobre a igreja, nós temos que ser responsáveis por isso e entender que essa unção não pode ser desperdiçada. O Senhor derramou sobre você, o Espírito do Senhor está sobre você e Ele te ungiu para pregar, para curar, para libertar e para discipular. E o resultado disso são pessoas fortes, firmadas em Deus, vivendo para a glória dEle. Não é maravilhoso? Você quer ser esse instrumento de Deus? Glória a Deus, e o Senhor vai te usar. O Senhor vai manifestar isso através da tua vida. Para encerrar essa mensagem, esse último minuto que eu tenho, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu já vou chamar o pastor Tiago aqui. E antes de nós orarmos, antes de nós passar o pastor a orar, eu quero que você faça essa oração comigo. Você coloque a mão sobre o seu peito, sobre a sua cabeça e diga bem forte assim: o Espírito do Senhor, declara com fé, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Agradeça a Ele por essa unção,
por esse poder, por essa graça. Aleluia.